Meus amados irmãos, eu rogo as vossas orações para que Deus me ajude. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem a ajuda de Deus não há pregador. Esse trabalho, todo trabalho precisa da ajuda de Deus, mas pregar, ensinar, ministrar, precisa de forma especial da ajuda de Deus, porque é um trabalho dele. Meus amados irmãos, nós lemos na palavra de Deus, estamos estudando Cantares de Salomão, e achando Jesus e a igreja nesse texto sagrado. Como disse há pouco, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna. E Cristo estava falando do Antigo Testamento. Porque quando o Senhor Jesus disse isto, não havia Novo Testamento, não havia uma palavra do Novo Testamento escrita. Ele disse: nelas julgais encontrar a vida eterna, e são elas, as Escrituras do Antigo Testamento, que de mim, o que, irmãos? Testificam. A Bíblia é um livro cristocêntrico. Cristo é o centro das Sagradas Escrituras. E aqui, irmãos, em Cantares, nós há alguns dias, hoje é a terceira lição, aprendemos do relacionamento do noivo com a noiva, do esposo com a esposa. O esposo é Cristo e a esposa é a igreja, a coletividade da igreja e o crente individualmente. Todo crente é noiva de Jesus, porque não é no sentido físico, é no sentido espiritual. Nós somos a noiva de Cristo, homens e mulheres. E meus amados irmãos, na semana passada, nós estávamos aqui quando vimos aquela palavra: leva-me tu. O noivo passou na carruagem e a noiva gritou: leva-me tu. E um grupo de pessoas disseram: correremos após ti. Nós vamos também, no plural. E de lá o rei levou a moça para a recâmara. Levou para o casamento, levou para a recâmara. E lá na recâmara, ela passou a conhecer melhor o noivo. Passou a entendê-lo melhor, a enxergá-lo melhor, a vislumbrá-lo melhor. E nós aprendemos aqui que quando a gente aceita o Senhor Jesus como Salvador, a gente vai para a recâmara com Ele, fala de intimidade com Deus, fala de aprendizado, de revelações, de esclarecimentos, que só na recâmara, só no santo dos santos, no profundo e no escondido, é que nós temos condições de conhecer Deus melhor. A Bíblia diz: conheçamos, Oséias 6:3, diz: conheçamos e o que, meus amados irmãos? Prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. Cada dia tem um detalhe novo de Jesus. Eu estou com 43, vou fazer 44 anos que estou servindo ao Senhor nesta igreja. E eu não conheço a Deus ainda, como é preciso conhecer. Jó disse que nós não o conhecemos plenamente, nós conhecemos somente as orlas dos seus caminhos, só as beirinhas. Glória a Deus. E cada culto, e cada vez, cada experiência, a gente prossegue conhecendo mais o Senhor. Aleluia. E eu tenho uma notícia para você. Quando você chegar no céu, você pensa que você vai conhecê-lo totalmente de uma vez? Você vai passar a eternidade conhecendo. Vai passar eras e eras e eras eternas conhecendo o Senhor, porque Ele é infinito e nós somos finitos. Nós nunca vamos conhecê-lo 100%, porque Ele é um ser infinito. Cada dia, vamos usar essa expressão, cada dia na eternidade, nós vamos ser surpreendidos com uma nova revelação de Deus. Dê um glória para Deus bonito nesta noite. Então a noiva entrou na recâmara, e a noiva ficou vislumbrada, conheceu o noivo de uma forma
que ela não conhecia. E, meus amados irmãos, mas ali também ela se descobriu. Ela descobriu quem ela era. Ela viu a sua insignificância diante daquele homem tão belo, diante daquele rei tão majestoso. Ela era uma camponesa, ela era uma mulher rural, uma mulher do campo. E ela disse uma frase surpreendente, ela disse uma frase que parece uma ambiguidade, que parece uma contradição, um paradoxo. Ela disse o que no versículo 5? Versículo 5, por favor. Eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Irmãos, ela disse, eu sou morena. Por quê? Porque ela era camponesa. E o que é que o sol faz com uma pessoa que está exposta ao sol de dia e de noite? De dia e de noite não tem sol, né, irmão? Glória a Deus. Assim também é demais, glória a Deus. Aí já é um pleonasmo despleonasmizado, né? O que é que a pessoa faz no sol todos os dias? O que é que acontece com quem fica no sol, exposto ao sol? Escurece a pele. Glória a Deus. E ela disse, eu estou queimada. Eu estou enegrecida. Glória a Deus. E ela disse, eu sou como as tendas de Quedar. Irmãos, quando a gente vê Deus, quando a gente penetra na recâmara de Deus, quando a gente mergulha nas Escrituras, quando a gente mergulha no Espírito Santo, quando a gente penetra nas recâmaras sagradas, a gente vê Deus e a gente também se vê. A gente descobre quem somos. Ela disse, eu sou morena, porém, na minha tradução, diz porém, formosa, mas vamos usar a expressão corrigida, agradável. 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 NVI diz bela. Bela. Glória a Deus. Mas vamos usar a expressão agradável, da corrigida, da SBB. Ela disse, eu sou como as tendas de Quedar e como as cortinas de Salomão. A diferença entre as tendas de Quedar e as cortinas de Salomão é uma diferença abissal, é uma diferença grande. Nós vamos meditar, irmãos. Ela viu duas coisas nela. Ela viu que uma hora ela era feia, porque as tendas de Quedar eram feias. Nós vamos já estudar quem era Quedar. E ao mesmo tempo ela disse, eu sou feia como as tendas de Quedar, mas ao mesmo tempo eu sou bela como as cortinas de quem, meus irmãos? Salomão. Salomão, um paradoxo. Feia e ao mesmo tempo o que, irmãos? Bela. Bela. Dá para entender um negócio desse? Ela disse, eu sou como as tendas de Quedar, mas também eu sou como as cortinas do rei Salomão. A NVI explica melhor. Leia na NVI, por favor. Eu sou escura, mas sou bela, ó mulheres de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Aleluia! Que paradoxo é esse? Uma noiva, essa noiva quem é? Ela representa quem? Por favor, me ajudem. Ela representa quem? A igreja. A igreja. A igreja é feia como a tenda de Quedar, mas ao mesmo tempo é bonita como as cortinas de Salomão. Dá para entender um mistério desse? Aí ficou, rapaz, olha o mistério, né? Glória a Deus. Pastor Isoldo, eu não estou entendendo nada. Eu não estou compreendendo como é isso aqui, feia como as tendas de Quedar. Irmão, quando a gente se aproxima de Deus, através das Escrituras, através da oração, através da espiritualidade, através da busca de Deus, a gente começa a ver Deus e começa a ver quem somos nós também. Isaías, ele só via o defeito dos outros.
No capítulo 5 de Isaías, Isaías só via o defeito dos outros. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 5 do profeta Isaías. Capítulo 5 de Isaías. Glória a Deus. Versículo, não está no script, mas para ler os capítulo 6, precisamos ver um pouquinho do 5. Capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Em outras palavras, ai dos latifundiários, ai daqueles que tomam as terras alheias, tomam a terra do pobre, ai daqueles que são grileiros, não é assim? Grileiros. Ai de quem mais? Versículo 11. Ai de quem mais? Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Ai dos cachaceiros. Glória a Deus nas alturas. Isaías começou a ver os defeitos dos outros. Ai dos grileiros que tomam as terras alheias, ai dos grileiros que tomam a terra do pobre, ai dos que se levantam de manhã para beber e seguem bebendo até altas horas da noite. Ai de quem mais? Ai dos, versículo 18, glória a Deus. Ai dos que puxam pela iniquidade, com cordas de vaidade. Pronto, ai dos que puxam a iniquidade, dos iníquos, dos imundos. Que mais? Versículo número 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Pronto, a sociedade de hoje. Tudo que não presta, eles dizem que é o quê? Que é bom. A sociedade de hoje. Isaías estava se referindo à sociedade de hoje. A inversão de que? Aqui está a inversão de quê, irmãos? Valores. Valores. Ai dos que chamam mal bem, e ao bem chamam de quê? Mal. Não é? Tudo que presta, eles dizem que não presta. E tudo que não presta, eles dizem que presta. Ai dos que invertem os valores. Que mais? Versículo de número 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos. Ai dos soberbos, dos arrogantes. 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Eita, quanto ai. Ai de fulano, ai de Beltrano, ai de Cicrano. Ele só via os defeitos dos outros. Mas ele entrou na recâmara. No capítulo 6, depois que Uzias morreu, ele entrou na recâmara. E a Bíblia diz que lá ele conheceu a Deus de uma maneira que ele não conhecia antes. Ele já era profeta. No capítulo 5, Isaías já era profeta. Mas a visão dele espiritual, ele não tinha ainda entrado na recâmara, ele não tinha entrado no profundo e no escondido, ele não tinha tido ainda uma experiência profunda com Deus. Ele era crente, ele seguiu a Deus, seguiu a carruagem, mas não entrou na recâmara. Ele só vai entrar na recâmara no capítulo 6. Aí no capítulo 6 ele entra no profundo, ele entra no escondido, ele entra no mistério, ele vê Deus face a face, ele vê os serafins voando com duas asas, com duas cobrindo o rosto, com duas cobrindo os pés e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos e a terra está cheia da sua glória. Aí o que foi que ele disse quando ele viu Deus? Quando ele entrou na recâmara, versículo número 5. Então disse eu: ai de mim. Pronto. Até então, antes dele entrar na recâmara, ele dizia: ai dos outros. Mas depois que ele entrou no mistério de Deus, depois que ele conheceu a Deus de uma maneira profunda, ele não disse ai de fulano, ele não disse ai de Beltrano, ele não disse ai de A, ele não disse ai de B, ele disse ai de mim, porque vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais vê quão frágil é. Mais vê quão imundos somos. Aleluia!
mais vê a nossa deficiência, mais vê os nossos defeitos. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais vê as nossas falhas. Vê a beleza de Deus. A moça, quando ela entrou na recâmara, ela viu a beleza do noivo, mas ela viu também quem ela era. Ela disse: eu sou morena. Eu sou como as tendas de Quedar. Nós vamos estudar quem eram essas tendas de Quedar. Meus irmãos, Quedar era neto de Isaac. Ou melhor, era neto de Abraão. Ele era filho de Ismael. Vocês sabem que a Sara, quando Deus demorou a fazer o milagre, o filho da promessa demorou, o que foi que Sara fez? Entregou Agar a quem? A Abraão, para que Abraão tivesse um relacionamento com ela, e eles disseram: esse aí vai ser o filho da promessa. Mas não era o filho da promessa, era com Sara. Mas eles perderam a fé e veio um menino problemático, Ismael. E Ismael é problemático até hoje. Você sabe quem é Ismael hoje? Os povos árabes. E os irmãos sabem da encrenca que até hoje tem com o povo de Israel. Quem é que briga com o povo de Israel? Os descendentes de Ismael. Os descendentes de Ismael. E Quedar era um filho, era o segundo filho de Ismael. Vamos ver isso, irmãos, no capítulo 25 do Gênesis, versículo 13. Se você quiser marcar, seria de bom alvitre para seu enriquecimento e para você não esquecer. É bom andar com aquele lápis marca-texto. Glória a Deus. É Gênesis 25 e 13. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Israel, o primogênito de Ismael era Nebaiote. Depois, Quedar. Pronto, somente até aí. Quedar era filho de Ismael, era neto de Abraão. Mas Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa seria quem? Me ajudem, por favor, a ministrar a palavra de Deus. Quem seria o filho da promessa, o filho da bênção, o filho da espiritualidade? Quem seria? Isaac. Ismael era filho da carne. Ismael era filho da desobediência. E esse Ismael problemático, que não foi a promessa, que não nasceu pelo Espírito, que nasceu pela carne, que nasceu pela desobediência de Abraão e pela desobediência de Sara, filho de Agar, gerou Nebaiote, e o seu segundo irmão foi Quedar. Esse Quedar, filho de Ismael, glória a Deus, representa a carne. Representa a carne. Glória a Deus. Isaac representa o espírito. E Ismael representa a carne. Ismael representa a natureza humana. Isaac representa a espiritualidade. Isaac é filho da promessa. Ismael não é filho da promessa. Ismael nasceu da carne. Ismael nasceu da vontade da carne. Não foi da vontade de Deus. E Ismael gerou Nebaiote e gerou Quedar e gerou mais 12. Gerou 12, gerou mais 10. Ele gerou 12 príncipes, irmão, imitando Jacó. É interessante, Ismael. Quantos filhos Jacó teve? 12. Pois o Ismael também teve 12. Porque a carne quer imitar o espírito. Você sabia que ele teve 12 filhos? Vamos ler. Eu vou voltar só para ler para o desaforo. Glória a Jesus. De quem eu não sei, né? Glória a Deus, não é de vocês. Gênesis 25 e 13, por favor, vamos contar os filhos de Ismael. Vamos contar. 1, 2, 3. O primogênito de Israel era... Ismael. Vamos tirar uma oferta para comprar um óculos para ele, quem concorda? Glória a Deus. Esse está vencido, glória a Deus. O primogênito de Ismael era... Quem? Nebaiote. Número 2. Quedar. Número 3. Abideel. Número 4. Mibizão. Número 5. Misma.
Número 6. Dumá, Número 7. Massá, Número 8. Haddad, Número 9. Tema, Número 10. Getur, Número 11. Nafis, Número 12. Kedemá. 12 filhos. Tem até... Aleluia. Até nisso, né, irmão? É confirmação. Glória a Deus. 12 filhos, irmão. Do mesmo jeito que Jacó teve 12 filhos, o Ismael teve 12 filhos. Aleluia. A descendência de Isaac era a descendência do Espírito. E a descendência de Ismael era a descendência da carne. E Quedá era da carne ou era do Espírito? Quedá era da carne ou era do Espírito? Era da carne. O segundo filho de Ismael. Quedá. E esse povo, irmão, eu fiz uma pesquisa sobre esse povo. Esse povo, eles foram morar na Arábia. Eles foram morar no noroeste da Arábia. No deserto, eles eram nômades. Eles eram nômades. Os outros construíram cidades. Os filhos de Ismael construíram cidade. Mas os outros filhos de Ismael construíram cidades. Mas o Quedá, ele virou nômade. E ele morava em tendas. Ele morava em tendas. E eles... Como até hoje tem os beduínos, se você for a Israel, você vai ver na Jordânia, em Israel, na Arábia, você vai ver os beduínos. São aquele povo que vive em tenda, arma a tenda, quando acaba o pasto e acaba a água, eles vão para outro lugar. Eles são nômades, eles vivem andando. E esse Quedá, irmão, os filhos de Ismael representam a natureza humana. Os filhos de Isaac representam a natureza espiritual. E os filhos de Ismael representam a natureza humana caída. Quem diz isso, pastor, e essa interpretação? Quem diz isso é Paulo, o santo apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo. Vamos ver isso no capítulo, em Gálatas 4. Gálatas 4, 22 a 24. Gálatas 4, 22 a 24, por favor. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da escrava e outro da livre. Abraão teve quantos filhos, irmãos? Para um pouquinho. Abraão teve quantos filhos? Um da escrava. Quem era a escrava? Me ajudem, por favor. Quem era a escrava? Agar. Agar, Deus não tinha negócio. Deus não mandou. Foi arranjo de Abraão. Foi arranjo de Sara. Um filho da carne e um do espírito. Um era escrava e a outra era livre. Quem era livre? Quem era livre? Sara. 2 filhos. Prossiga, por gentileza. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Você está vendo que essa interpretação eu não estou tirando da minha cabeça? Pregar é responsabilidade, principalmente pela internet, que os doutorzões com cada anel do tamanho de um chifre de boi estão lá do outro lado. Glória a Deus. Aleluia, né, pastor? Você está pregando de cada chifre. Glória a Deus. Estão consultando se é verdade. Os bereanos, né? Os bereanos estão consultando. Se a gente disser uma besteira, eles no outro dia metem, né? No outro dia não, na mesma hora. Então, irmãos amados, a descendência de Israel, a descendência de Isaac, representa os filhos da promessa, representa a espiritualidade. E a descendência de Ismael representa a carne, representa a natureza humana, caída. É Paulo quem diz, é o santo apóstolo, inspirado pelo Espírito. E Quedá não era da promessa, Quedá era da carne. Prossiga, por favor, em tela, por gentileza. Glória a Deus. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Os irmãos estão vendo? Quedá é o filho de Agar, é neto de Agar. Quedá não é filho da promessa. E a moça, ela disse assim, eu sou como as tendas de Quedá, porque eles moravam em tendas. E as tendas deles eram famosas por serem feias. Porque geralmente os outros beduínos faziam tendas de lã de ovelha. E eles faziam tenda com pele de cabra de Gileade. As cabras de Gileade eram famosas porque eram cabras escuras.
Eram cabras escurecidas, e um pelo de uma cabra escurecida no sol quente por muito tempo, como é que fica um couro de um animal por muito tempo levando sol? Fica feio ou fica bonito? Feio. As tendas de Quedar, ela disse: eu sou como as tendas de Quedar. Eu sou como as tendas de Quedar. Ela reconheceu que não era essas coisas. Ela reconheceu que não era, de um lado ela era feia, do outro era bonita, mas de um lado ela era feia. E as tendas de Quedar representam a carne. Louvado seja o nome do Senhor. E esse povo, irmão, era arengueiro. Esse povo de Quedar era um povo briguento. Era um povo que você não podia dar nem bom dia a eles, que ele já estava com um cacete na mão para meter em você. Pastor, o senhor me prova isso? Provo. Vamos ver isso no livro dos Salmos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Salmo 120, versículos de 5 a 7. Davi morou um tempo lá com eles. Davi passou um tempo lá com eles e saiu assombrado com eles. Veja aí Salmo 120, versículo 5. Por favor, Salmo 120, versículo 5. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando já estão em guerra. Aleluia. Meu irmão, parece que você é de Quedar, glória a Jesus. Irmão, diz que o povo de Quedar era um povo briguento, morava numas tendas feias, umas tendas fubentas, umas tendas obscurecidas. E eram briguentos, eram valentes, eram bravos. O salmista disse que ainda bem, quando não abria a boca, ele já estava em quê? Em guerra. Os descendentes de Ismael, os descendentes de Quedar, que era o segundo filho de Ismael, era briguento, era um povo, irmão, era um povo rude, era um povo grosseiro, era um povo, vamos dizer, um povo mau. E a noiva, ela disse: eu sou como as tendas de Quedar. Aleluia. Irmão, nós somos como as tendas de Quedar. Todos nós, não era só ela, todos nós, irmãos. Deus olhou para nós éramos, ninguém tem de que se gloriar, ninguém tem de que dizer eu sou bom, ninguém tem de que dizer Deus se agradou de mim. Você e eu somos tendas de Quedar, tendas feias. A palavra Quedar em hebraico, irmão, significa escurecido, pranteado, luto. A palavra Quedar significa escurecido, pranteado e luto. Glória a Deus, eu e você, porque nós estávamos mortos. Luto, só tem luto quando alguém o quê? Morre. A palavra Quedar em hebraico quer dizer escurecido, pranteado e de luto. Glória a Jesus, é a minha situação, é a sua situação. Deus olhou para nós e viu eu e você uma tenda de Quedar, que não prestava para nada, e ruim. Diz que bastava dizer bom dia, o povo de Quedar já estava armado para brigar. Aleluia. Eram os descendentes de Ismael, eram filhos do segundo filho de Ismael, irmão. E a moça, quando ela entrou no camarim do rei, quando ela entrou na recâmara do rei, que ela saiu, ela disse: meu Deus, diante da beleza desse príncipe, diante da beleza desse rei, diante da perfeição desse rei, eu me sinto como uma tenda de Quedar, escura, queimada, feia, massacrada. Glória a Deus, aleluia. Glória. Irmão, se você soubesse quem você era para dar glória a Jesus. Se você entendesse o que Jesus fez na minha vida e na sua vida, era para dar glória a Jesus. Porque eu e você não valia mais do que uma tenda de Quedar. Eu e você, e ainda hoje, se você estiver bonito como as tendas de Salomão, não é você, é a graça.
Porque se fosse por mim e por você, nós continuaríamos feios. Nós continuaríamos desbotados, nós continuaríamos escurecidos, nós continuaríamos com aquelas peles arrepiadas das cabras de Gileade, mas pela graça de Deus, o noivo se agradou de nós, o noivo se agradou de mim, e o noivo se agradou dessa tenda de Quedar, que era eu e que era você. Amém, amém. Vamos voltar para Cantares, capítulo 1. Versículo 5, vê a revelação de Deus para nós. Eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém. Vamos tirar a palavra aí e vamos colocar, como está na Bíblia Trinitariana, uma conjunção adversativa. Eu sou morena, porém, eu sou uma tenda de Quedar. Eu sou uma tenda de Quedar lá do deserto da Arábia, feia, com gente ruim morando dentro dela. Porém, alguém se agradou de mim. Eu sou morena, porém. Não sei o que foi que aconteceu, que o rei passou e se agradou. Aleluia. Aleluia. Irmão, você é uma tenda de Quedar horrorosa. Não estou falando fisicamente, não. Estou falando, a linguagem de Cantares não é uma linguagem física. A linguagem de Cantares é uma linguagem espiritual. Eu e você somos essa tenda feia, essa tenda mal feita, essa tenda ruim. E o pior de que a tenda é quem mora na tenda. Pior de que a tenda é quem mora na tenda. Porque o povo de Quedar era violento. O povo de Quedar era semi-selvagem. O povo de Quedar era brutal. Era incivilizado, ruim e mau. Glória a Deus. Uma tenda feia e além de uma tenda feia, com um morador ruim. Aleluia. Mas a Bíblia diz que ela disse: eu sou morena, eu sou uma tenda de Quedar, porém, não sei o que foi que o rei viu em mim. Não sei o que foi que o rei enxergou na minha pessoa, que me achou agradável. Aleluia. Irmão, o que foi que Deus viu em nós? O que foi que Deus viu em nós para se agradar dessas tendas de Quedar, com esses moradores horrorosos que havia dentro de nós? E ainda hoje, de vez em quando, tem deles ainda dentro de nós. Você sabia que tem crente que ainda tem Quedar dentro dele? Quedares perigosos. Glória a Deus. Irmão, vamos ver São Paulo. Ele nos esclarece essa doutrina. Eu acho lindo o casamento do Antigo Testamento com o Novo. Há uma harmonia entre o Antigo Testamento e o Novo. Não há contradição. Há uma harmonia perfeita entre a velha aliança e a nova. Há um encaixe. O Velho Testamento em símbolos e o Novo Testamento em realidade. Vamos ver isso na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 18 a 20. Olha o que é que Paulo diz. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Prossiga. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Você está ouvindo, Quedar? Quem sou eu e quem é você? Tenda de Quedar. Aleluia. Tenda feia. Além de tenda feia, tenda obscura, tenda queimada, tenda desbotada, tenda horrorosa. Ainda por cima, moradores perversos dentro. Não dá para aproveitar nada. Mas o rei passou, olhou para
essa tenda de Quedar, toda queimada, toda desbotada. E agradou-se. E esse negócio não é de agora, é desde a eternidade. Você não era nem nascido, o rei já tinha passado e já tinha olhado para você. Mesmo você sendo tenda de Quedar. Aleluia. Aleluia, quem dá glória para este Deus tremendo, quem dá glória para este Deus maravilhoso, levante a voz, levante a mão e adore a este Deus tremendo na terra, porque aí vem a escolha divina, aí vem a bondade divina, aí vem a misericórdia divina, aí vem a eleição divina. Louvado seja Deus. Deus se agradou desta tenda de Quedar, e é por isso que esta tenda de Quedar está dando glória a Deus hoje aqui, porque eu sou morena, eu sou tenda de Quedar, porém agradável. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos ver Gálatas, vamos ver essa ilustração na realidade do Novo Testamento em Gálatas 1:15, por favor. Gálatas 1:15, glória a Deus. Paulo falando da sua conversão, Paulo falando quem era e o que se tornou. Por favor, leia Gálatas 1:15. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Prossiga, leia o 16. Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Veja o versículo 15. Mas, quando aprove a Deus desde o ventre de minha mãe. Essa palavra desde, não quer dizer quando estava no ventre. A palavra desde quer dizer antes. Antes do ventre da minha mãe, Deus me separou e me chamou pela sua graça. Tu não eras nem nascido. Teu pai e tua mãe não eram nem nascidos. Teus avós não eram nem nascidos. Teus bisavós não eram nem nascidos. Teus ancestrais não eram nem nascidos. Adão não era nem nascido. Deus já tinha escrito o teu nome no livro da vida. Aleluia. Aleluia. A transformadora confirma, é antes de nascer. Leia, por favor, na versão transformadora, na nova versão transformadora, que é a versão mais recente em português. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele. Foi do agrado dele. Ele se agradou. Se agradou de você. Uma tenda de Quedar feia dessa, com um morador ruim dentro. Mas ele se agradou. Eu sou morena, mais agradável. E agora? E é da sua conta? Ele se agradou de mim. Você não está entendendo, não? Ele se agradou de você. Ele se agradou de você. Você feio como a tenda de Quedar, mas ele se agradou de você. Paulo era uma tenda de Quedar. O apóstolo São Paulo, quando era Saulo, era uma tenda de Quedar ou não era? Era ou não era? Pense numa tenda feia, cheia de creca. Mas Deus se agradou de Paulo. E Paulo disse, esse negócio não foi do caminho de Damasco, não. Esse negócio foi antes de eu nascer. Aleluia. Aleluia. Vamos ver Efésios, vamos ver carta de São Paulo aos Efésios. Olha a mesma revelação, o casamento do Antigo Testamento com o Novo. Efésios 1, 3-6. Carta de São Paulo aos Efésios 1, 3-6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Prossiga. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo
o beneplácito de sua vontade. 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez. O quê? Nos fez o quê? Agradáveis, assim no amado. Uma tenda de Quedar que não prestava para nada, Deus fez agradável. No amado, em Cristo. Não foi mérito seu, foi em Cristo. No amado, Deus olhou para essa tenda de Quedar e Deus se agradou dela. Glória a Deus, em Cristo Jesus, através da graça de Cristo, através dos méritos de Cristo, através da santidade de Cristo, através da pureza de Cristo, Deus olhou para você através de Cristo e se agradou dessa tenda De Quedar. de Quedar. Eu sou como as tendas de Quedar, porém agradável. Aleluia. 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 Bendito seja o nome do Senhor para sempre, irmãos. E ela disse o que foi que aconteceu com ela. Alguns teólogos, alguns irmãos, eles interpretam, principalmente os poetas, né? Se ela é queimada com o sol da justiça, né? Diz que ela é queimada com o sol da justiça. Tem um hino, né? Diz assim. Um hino muito bonito, por sinal. Ela é morena porque é queimada com o sol da justiça. Mas na Bíblia, nem sempre um objeto representa a mesma coisa. Às vezes ele pode representar uma coisa e pode representar outra. Por exemplo, água na Bíblia. Derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Está se referindo a quem? A verdadeira exegese, a verdadeira interpretação está se referindo a quem? Derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Que rio é esse? Que água é essa? Lá de Isaías. Jesus. É o Espírito Santo. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. É o Espírito Santo. Água, chuva, representa o Espírito Santo. Mas tem hora que água não representa o Espírito Santo. A Bíblia diz, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não... Que água é essa? É o Espírito Santo? Não. É água de tribulação. Então, nem sempre a água é símbolo do Espírito Santo. Depende do contexto. Depende das circunstâncias. Esse sol aqui não foi o sol da justiça que queimou. Ela disse, eu fiquei assim porque o sol me queimou. Vamos ver isso em Cantares, capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus para melhor compreensão. Cantares 1 e 6. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Glória a Deus. O sol aqui não é o sol da justiça, não é Cristo. Você vê que esse sol causou dano a ela. Esse sol deixou ela, ou deixou-a, num português mais escorreito, esse sol deixou-a como as tendas de Quedar. E Cristo não vai deixar ninguém como as tendas de Quedar. Esse contexto aí não é Cristo. Cristo é, lá em Malaquias, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aí é Cristo. Mas aqui, esse sol aqui que queimou a moça, não é o sol da justiça. É o sol, e ela disse, eu me puseram por guarda de vinha, e a vinha que era minha, a vinha que me pertence, eu não guardei. Foi uma perca, aquilo ali foi uma perca. O que foi que Deus mandou Adão fazer no Jardim do Éden? Eu não vou ler, porque a igreja sabe de cor. O que foi que Deus mandou Adão fazer no Jardim do Éden? Mandou ele fazer duas coisas. Primeiro é lavrar a terra. E segundo o quê? Guardar. Ele não guardou. Ele não vigiou. Deixou o diabo penetrar. Esse sol aqui não é o sol da justiça. Você vê, ela diz, foi o sol que me queimou. Foi o sol que me queimou. Irmão, e esse sol aqui foi a perda da graça. Esse sol aqui foi a queda. Louvado seja Deus que deixou-a como as tendas de Quedar. Nos deixou como as tendas de Quedar. Por exemplo, na parábola do semeador, o sol não é Jesus. Na parábola do semeador, o sol não é Jesus. Vamos para São Marcos, capítulo 4, versículos 5 e 6. Evangelho de São Marcos 4, 5 e 6. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra.
E nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Esse sol aí é Cristo, esse sol que matou a semente? Não. Esse sol que queimou a semente e que nasceu sobre as pedras representa Jesus? Então nem sempre o sol representa Jesus. Esse sol aí é um sol destruidor, é o sol causticante, é o sol que mata. O sol da justiça não mata, o sol da justiça dá vida, o sol da justiça traz vida e beleza e não mata. Ela disse, foi o sol que me queimou. Me deram uma vinha para guardar e a vinha que me pertence eu não guardei. A vinha fala do estado original de Adão, o estado original de nossos pais. Eles perderam, eles não guardaram a vinha que Deus deu para eles. Eles perderam a vinha para o inimigo das nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Ela disse, foi o sol que me matou. Fui eu que perdi a minha vinha e por isso fiquei desse jeito. Mas Ele se agradou de mim. Ele se agradou de mim. Ele se agradou de mim. Aleluia. Irmão, não há um justo. Irmão, quando eu vim ser crente, eu não era bêbado. Quando eu vim ser crente, eu não era ladrão de galinha. Quando eu vim ser crente, eu não era drogado. Tem gente que pensa que pecado é só isso. Não. Todos somos A Bíblia diz que não há um justo. Nenhum sequer. Todos nós, tendas de quedar. Uns mais depravados, outros menos. Mas todos pecamos. Todos nós fizemos coisas erradas na vida e ainda faz. Todos nós somos pecadores, remidos, mas somos pecadores. Louvado seja Deus. Todos nós somos tendas de quedar, mas o Senhor se agradou de nós. Aleluia. Glória a Deus. Mas vamos voltar agora para o capítulo 1, versículo 5 de Cantares de Salomão. Eu sou morena, porém agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Mas mulher, você está doida? Uma hora você diz que é como as tendas de Quedar, feia, de um povo briguento, de um povo da carne, e outra hora você diz que é como as cortinas de Salomão. Salomão é tido na Bíblia como uma figura de Cristo. Salomão é uma figura de Cristo. Não o Salomão do pecado, mas o Salomão crente. Não o Salomão desviado, mas o Salomão cheio do Espírito Santo. Jesus disse, eis aqui quem é maior do que o quê? Quem sabe, quem conhece esse versículo, me ajude. Está aqui, Jesus bateu no seu peito e disse, está aqui quem é maior do que quem, meus irmãos? Salomão. Salomão crente é uma figura de Cristo. E tudo que Salomão fez foi bonito e belo. Tudo que Salomão fez foi perfeito. Tudo que Salomão fez foi com sabedoria. Salomão não era descendente de Ismael. Salomão era descendente de Isaac. O povo de Ismael só aprendeu a fazer tenda feia, porque eles eram das obras da carne. Mas os descendentes de Isaac, entre eles estava Salomão, que fez o templo, que fez o palácio, e que deixou Jerusalém um brinco, deixou Jerusalém uma coisa linda. E as cortinas de Salomão, tudo de Salomão era bonito, tudo de Salomão era perfeito. A fama foi tão longe que uma rainha veio de onde? Me ajudem, por favor. Uma rainha veio de onde, irmãos? Sabá, lá da Etiópia. Aleluia. Ela ouviu falar da beleza de Salomão, ela ouviu falar da organização de Salomão, ela ouviu falar da sabedoria de Salomão, ela ouviu falar dos palácios de Salomão, ela ouviu falar dos criados de Salomão, ela ouviu falar da comida de Salomão, ela ouviu falar e ela disse, eu só creio se eu ver, eu vou lá olhar se tudo que esse homem faz é bonito mesmo. E ela veio de lá de Sabá. Glória a Deus. Vamos ver isso em 1 Reis, capítulo 10, para a gente entender o que é a cortina de Salomão. 1 Reis, capítulo 10, por favor. A rainha de Salomão.
1 Reis capítulo 10, versículo 4 e 5. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia à casa do Senhor, não houve mais espírito nela. Em outra tradução, ela ficou fora de si. Ficou abestalhada. Irmão, quem se encontra com Cristo, abestalha. Mas não é porque fica besta, não. É porque diz: o homem é melhor do que o que eu pensava. O homem é mais do que o que eu imaginava. Por isso que o novo crente fica doidinho, não é verdade, irmão? Quando eu aceitei Jesus, irmão, foi preciso minha mãe falar com o pastor. Que eu fiquei crente. Não queria mais nem estudar. Eu dizia: Jesus já vem, para que estudar? Tão ameninado que eu fiquei tão vislumbrado com Jesus, vi tanta beleza em Jesus, que eu não queria mais saber de nada. Só Jesus. Eu só queria trabalhar. Eu trabalhava numa empresa, eu digo: eu só quero trabalhar em igreja, eu não quero mais nem saber de escola, porque eu vi tanta beleza em Jesus, eu vi tanta glória em Jesus, eu vi tanta coisa bonita em Jesus, que fiquei como a rainha de Sabá. O Espírito, fiquei fora de mim. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que a rainha de Sabá, ela viu primeiro a sabedoria de Salomão. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão. E o que, irmão? E a casa que é de... Ficaram. Na casa de Salomão é onde estão essas cortinas. Irmão, diz que as cortinas, a história conta. A Bíblia não dá os detalhes, mas a história conta que as cortinas do rei Salomão, irmão, eram de linho. As tendas de Quedar eram feitas de quê? As tendas de Quedar eram feitas de quê? De couro de quê? Não era de lã, não, era couro de cabra negra, couro de cabra preta. E com o sol, o que era que acontecia com o sol? O que era que acontecia com o sol, com aquele pelo de cabra? Desbotava, ficava feio, arrepiado. Fubento. E o irmão está dizendo fedorento. Oh, meu Deus, ainda mais essa. Irmãos amados, a casa de Salomão, irmão, era uma coisa linda. Os degraus eram de ouro. O trono de Salomão tinha 2 leões. Não sei se os irmãos já leram. Tinham 2 leões de ouro na base do trono. Ele encostava as mãos. Os braços do trono eram 2 leões de ouro. As cortinas, quando o vento dava, as cortinas elas eram de linho do Egito. Era de linho fino, bordadas de ouro e bordadas de prata e cravejadas de pedras preciosas. Quando o vento dava nas cortinas de Salomão, encandeava as pessoas. Aleluia. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles. A veste do servo era a coisa mais linda, e os seus copeiros, e a sua subida com que ele subia para a casa do Senhor, ficou fora de si. E disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, e dos teus feitos e da tua sabedoria, e eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram, e eis que não me disseram metade. Aleluia. Quando ela viu as cortinas da casa de Salomão, as cortinas eram tão famosas, tão bonitas, que a mulher disse: eu sou morena, porém agradável, como as tendas de Quedar. Mas depois ela passa das tendas de Quedar para as cortinas de Salomão. Aleluia. Que fala de beleza. Jesus pegou a tenda de Quedar e ele está trabalhando. Deixa eu dizer a você, ele ainda está trabalhando, viu, irmão? Nós somos obra em andamento. Não estamos prontos, não. E outra coisa, quando a gente pensa que está pronto, dá um tropicão. Não é assim que a gente dizia lá no sertão? Fulano levou um tropicão. Quem alcançou essa palavra?
A gente quando pensa que está bonito, quando a gente pensa que está pronto, aí erra num ponto, erra numa coisa, erra em outra. É porque a cortina de Salomão, Cristo é o nosso Salomão e Cristo ainda está trabalhando nessa cortina. Cristo ainda está fazendo uma obra nessa cortina. Dá para dizer um glória para Deus? Aleluia. Salomão representa quem? Me ajudem, por favor. Cristo. Os descendentes de Ismael representam a carne. E os descendentes de Isaac representam a obra divina, representam a obra de Cristo na vida do homem e da mulher. Ela disse, eu sou como as tendas de Quedar. Mas ela disse, mas eu também sou como as cortinas de Salomão. Deus sabe pegar tenda de Quedar e transformar em cortina. Bela, bonita. Aquele marido ruim, aquele marido mau, aquele marido avarento, aquele marido que a mulher, ele andava todo bonito e a mulher parecendo a gata borralheira, que ele não dava dinheiro para ela comprar uma roupa. Depois que ele se converte a Jesus, aleluia, ele pega uma mão, bota no bolso, ou então pega o cartão e diz, toma minha velha. Não gasta todo não, glória a Jesus. Ela olha para ele e diz, mas o que foi que houve? O homem era uma tenda de Quedar, ruim que só a desgraça. E agora é uma cortina de Salomão. Tá a coisa mais linda. Era um pai violento, batia nos filhos, ruim. Era o povo de Quedar mesmo, aquele povo ruim de Quedar. Mas agora, quando chega em casa, beija os filhos, abençoa os filhos. Aleluia. O que foi que aconteceu com o papai? Era que papai, ele era uma tenda de Quedar, mas agora ele encontrou com Jesus e ele virou uma cortina de Salomão. Aleluia. No trabalho era invejoso, brigava com um, brigava com outro, chegava atrasado, dava mau exemplo, mau testemunho, já quase que era colocado para fora, desrespeitava o chefe, desrespeitava os colegas, dizia mal palavra, palavrão, e agora quando chega, bom dia, gente, como é que vocês estão? Quando vê alguém aflito, vai lá, dá uma palavra de Deus, dá uma palavra de conforto, abraça um, abraça outro. O que foi que aconteceu? É que ele era uma tenda de Quedar. E agora, depois que se encontrou com Jesus, virou cortina de Salomão. Aleluia. Aleluia. Só o nosso Salomão divino pode fazer uma coisa dessa. Pegar uma tenda de Quedar e transformar em uma cortina linda, em uma cortina de linho, em uma cortina bordada de ouro, em uma cortina bordada de prata, em uma cortina cravejada de pedras preciosas. E quando o vento dá, é a coisa mais linda brilhando. Aleluia. Vamos ver isso, irmão, que Jesus fez na nossa vida. No capítulo, olha o casamento do Antigo Testamento com o Novo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Vê que coisa maravilhosa, o que é que Cristo é para nós. O nosso Salomão celestial. Aquele que é maior do que Salomão. Aquele que Salomão era apenas uma pálida figura. Vê o que é que ele faz na nossa vida. Quem aceita Cristo, quem se encontra com Jesus, o que é que Jesus faz? Todo mundo ouça o que o pastor vai ler. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aleluia. Diz que Cristo, deixa na tela, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual foi feito por Deus para nós. Primeiro, sabedoria. Nós não tínhamos sabedoria. Aí Cristo pega a sabedoria dele e joga em nós. Cristo pega a justiça dele. Glória a Deus. Você sabe por que é que você é justo diante de Deus? Você sabe por que é que Deus não olha para o seu pecado? Porque ele pegou a justiça de Cristo e jogou em você. A cortina, a tenda de Quedar recebeu a justiça da cortina de Salomão. A santificação diz que Cristo foi feito para nós. Ele foi feito por Deus para nós. Sabedoria, justiça, santificação e redenção.
são: você está justificado, você está santificado e você está redimido por causa do rei, daquele que é maior do que o rei Salomão. Aleluia. Isso chama-se posicionalmente. No momento que você aceita Jesus, por isso que foi cantado o hino 59 da harpa. O hino 59, a última estrofe, salvo o melhor juízo. Por favor, eu não sei se dá para colocar em tela o hino 59 que nós cantamos agora no começo do culto. A propósito, eu pedi que colocasse a cantar. Glória, olha aí até, todo mundo leia. 1, 2, 3. Eu sei que Deus no Filho seu me vê perfeito e são. Para aí, glória a Deus. Lê de novo. Eu acho lindo os hinos da harpa. Irmão, o hino que não é da harpa pode conter erro teológico. Mas hino da harpa é difícil. Não é que ela é canonizada, não é que ela é inspirada. É porque quem fez os hinos sabia o que estava fazendo. Hoje tem gente, irmão, sem pingo de juízo. Faz cada hino doido. Sem pé, sem cabeça. Aleluia, não é, irmão? E os crentes sem sabedoria também, dá cada glória. Aleluia. Mas o hino da harpa é hino teológico. Os hinários cristãos antigos, das denominações evangélicas antigas, eles tinham, que hoje estão desprezados, é verdade? Pouca denominação ainda tem hinário, pouca denominação. A maioria já jogaram os hinários fora. É só cantoria de tolice. Mas olha que verdade teológica. Eu sei que Deus no Filho não seu, é em mim mesmo, é no Filho seu. Me vê o quê? perfeito e são. Olha, quando você aceita Jesus, Deus não vê você. Deus olha para você e Deus vê Cristo em você. Por causa de Cristo, Deus lhe vê perfeito E são. e são. Deus vê você uma cortina de Salomão. Aleluia. Aleluia. Isso chama-se santificação posicional. Agora tem a santificação progressiva. Ah, pastor, então Deus já me vê santo em Jesus, mesmo com meus defeitos. Deus já me vê santo, perfeito e são em Jesus, sim, Ele vê. Agora a Bíblia diz que você tem que desenvolver essa santificação. É a santificação progressiva. Existe a santificação posicional. Em Cristo, Deus te vê perfeito, te vê justificado, te vê santificado, Deus te vê remido. Agora, você não pode se conformar com isso. Você tem que desenvolver, que aperfeiçoar a santidade. Vamos ver isso na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, 7 e 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando. Diga comigo, aperfeiçoando. Aperfeiçoando. Aperfeiçoar é melhorar ou piorar? Melhorar. Tinha um corinho que nós cantávamos quando éramos adolescentes na igreja, que dizia sempre melhorando. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Você tem que dizer: Jesus, eu ainda tenho muita coisa de quedar. Eu ainda tenho muita coisa das tendas de Quedar, mas Jesus vai me aperfeiçoando, vai trabalhando na minha vida, porque eu quero me transformar em uma cortina de Salomão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Oswaldo, o que é que eu faço para me aperfeiçoar, para eu virar uma cortina de Salomão? Você sabe o que é que está acontecendo aqui hoje, aqui, neste culto? Você está sendo bordado. Através deste culto, você está sendo trabalhado. O Espírito Santo está bordando a sua vida de ouro, de prata, de joias. Pastor Oswaldo, através desse culto, sim.
Quem não gosta de culto, quem não gosta de escola dominical, quem não gosta de doutrina, vai continuar sendo tenda de queda. Porque a Bíblia diz que Deus deu pastores. Nós estamos numa época de soberba, nós estamos numa época de arrogância, nós estamos numa época de prepotência. Vocês já ouviram falar dos desigrejados? Quem já ouviu falar dos desigrejados? Por quê? Porque eles acham que não precisam. Ele disse, eu sou sacerdote, eu sou pastor. Aí, vamos lá para casa. Ninguém vai mais para a igreja, que a igreja só tem defeito, os pastores só têm defeito, a igreja só tem defeito. Vamos lá para a nossa casa. A gente se reúne domingo na casa de Zefinha, no outro domingo na casa de Toinha, no outro na casa de Bill, no outro na casa de Zoião. Glória a Jesus. Aí cada um vai e diz uma besteira, outro diz uma besteira, e no fim termina se desviando todos eles. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque, irmão, a igreja foi instituída por Deus. E o ministério não é qualquer pessoa que se diz obreiro. Irmão, às vezes chega no YouTube cada qualidade de gente dizendo que é obreiro, maloqueiro, irmão. Dizendo que é pastor. Fazendo doidice, fazendo escândalo, fazendo presepada, envergonhando o Evangelho, que quem não conhece pensa que pastorado é aquilo mesmo. Meu irmão amado, minha irmã amada, Deus levantou obreiros para te aperfeiçoar. Deus, Ele te salva pela graça, mas Ele se utiliza do serviço desses pobres ministros. Nós somos pobres porque só podemos fazer alguma coisa se a graça de Deus nos ajudar. Deus se utiliza desses pobres ministros para trabalhar na tua vida, para fazer de ti uma cortina bem trabalhada e bem bonita. Aleluia. Pastor Isoldo, onde é que está isso? Vamos para o Novo Testamento, na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Olha aí. Para que foi que Deus deu pastores? Para que foi que Deus deu apóstolos? Para que foi que Deus deu profetas? Para que foi que Deus deu doutores? Doutor é mestre. Doutor aí não é médico. Doutor aí é mestre na palavra. Para que foi que Deus deu pastores, doutores e mestres? Para que foi? Por favor, leia, vamos ler capítulo 4, versículo 11 e 12 e 13, por favor. E ele mesmo. Ele quem? Ele quem? Jesus. Jesus. O contexto fala de Cristo. Os versículos anteriores falam de Cristo. Ele mesmo, Ele, Jesus, deu. Foi Ele quem deu. Foi Ele quem capacitou. Foi Ele quem chamou. Foi Ele quem deu dom. Foi Ele quem deu a graça de ser pastor. Ele deu. Ele deu. Ele deu o quê? Uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para que foi que Ele deu esses homens? Querendo o quê? Querendo aperfeiçoamento dos santos. Aleluia! E esse povo que diz que não precisa de igreja, como é que fica? Vai morar nas tendas de Quedar. Aleluia! Vai morar não, já estão. Aquelas coisas, aqueles crentes deformados. Irmão, tem gente que... Eu já vi alguém dizer assim, fulano, você nunca mais foi para a igreja? Se eu não vou não, que eu só vejo gente na igreja, cada um mais ruim do que o outro, e eu não vou não. Aí o irmão disse, meu irmão, se quem vai para a igreja não presta, imagine tu, que não vai. Se quem vai ouvir a palavra todo dia não está prestando. A Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, deu outros para profetas, deu outros para evangelistas, deu outro para pastores, deu outro para doutores. Coloque o versículo de número 12. Querendo, qual é o objetivo de Deus com a igreja? Por que Deus reúne o seu povo aqui? Por que é que eu sou membro da igreja? Eu sou batizado, eu tomo ceia, eu tenho pastor, eu tenho doutrina, eu tenho palavra, eu tenho quem me corrija, eu tenho quem me conduza. Por quê? Qual é o objetivo de Deus em nos dar pastores, em fazer com que nós nos submetamos aos pastores? Qual é o objetivo de Deus? Querendo o quê, irmãos? Leia na tela, 1, 2, 3. Aperfeiçoamento dos santos. Irmão, é porque Deus quer fazer de você uma cortina de Salomão. Esse dom ministerial é um dom que Deus dá, é uma habilidade de trabalhar nos crentes, de bordar os crentes
pela palavra, pelo Espírito Santo, pela oração. Cada culto que a gente assiste, cada doutrina que a gente assiste, cada palavra que a gente ouve é um bordado de ouro, de prata, de pedras preciosas incrustadas, para que nós nos tornemos cortina de Salomão. Aleluia. Nós temos uma Assembleia de Deus, não desprezando as demais igrejas. Existem igrejas sérias, existem outras igrejas que são casas de Deus verdadeiramente, existem outros pastores que são homens de Deus também em vários lugares. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, eu dou glória a Deus, porque aqui só não vira cortina de Salomão quem não quer. Porque, irmão, tudo que a gente vai fazer é com a palavra. Teve um pastor de uma outra denominação, lá na Bahia, ele teve uma Assembleia Geral da nossa igreja na Bahia, uma Assembleia Geral. E foi uma Assembleia Geral para prestação de contas, faz muitos anos isso, não foi agora não, faz décadas isso. E foi um pastor de outra denominação assistir, de uma denominação séria, não era uma denominação bagunçada, era uma denominação séria. E ele foi convidado para assistir, e quando foi, ele ficou admirado, porque na hora cantaram hinos, antes da Assembleia, cantaram hinos e leram a palavra de Deus, e depois teve uma exposição da palavra, teve uma doutrina, e depois foi ser tratado os assuntos. Ele disse: me diga uma coisa, e aqui vocês têm palavra em dia de Assembleia? O irmão disse: tem, irmão, aqui toda reunião, seja o que for, tem que ter uma doutrina, tem que ter uma palavra. Mas porque lá a gente já começa com o cacete cantando. Glória a Jesus. Porque tem igreja que discute tudo, né? Tem igreja que discute tudo. Se vai comprar um terreno, é uma discussão. Se vai pintar a igreja, tem igreja que até a cor é preciso fazer uma Assembleia Geral para saber que cor vai pintar o muro do estacionamento. Teve um pastor que foi botado para fora, porque ele pintou o estacionamento de uma cor e os presbíteros disseram: a gente queria azul, o senhor pintou de amarelo, pois está demitido. Glória a Jesus para sempre. Meus amados irmãos, ele ficou admirado, porque até em Assembleia Geral tem doutrina. Nós temos reunião de obreiro, irmão. Eu fico perguntando como é que um obreiro não vem para as reuniões para ser bordado. Como é que não vem para a reunião para ser bordado? Porque para ser cortina de Salomão, tem que passar pelo processo de bordado. As fiandeiras trabalhavam. Por isso que tem muita gente que é tenda de quedar. Porque não é humilde. Não se senta. Aqui em Maceió tem um trabalho glorioso que eu já encontrei e conservo, e os irmãos dão o maior apoio, chamado Sentados para Ouvir. Já encontrei e achei bonito e deixo sentados para ouvir. Todos os obreiros, fica igreja cheia, igreja com 400 assentos, igreja com 600 assentos, todo mundo, igreja cheia de obreiros, de professores de escola dominical, de dirigente de círculo de oração, dirigente de criança, professores, tudo, pastores, presbíteros, todo mundo sentado, e uma pessoa com a Bíblia aberta, todo mundo sentado para ouvir. Para ser o quê, meus amados irmãos? Para ser o quê? Para ser o quê, irmãos? Trabalhado, bordado, para ser cortina de Salomão. As tendas de Quedar eram bordadas. As tendas de Quedar eram bordadas. Era assim, é. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Obreiro que não vem às reuniões, lamento, é tenda de Quedar. Crente que não gosta de doutrina é tenda de Quedar. E crente que gosta de doutrina, ele sai de Quedar e vai ser o quê? Cortina de Salomão. Quem dá um aleluia para Jesus? Quem quer ser cortina de Salomão aqui, levante a mão e dê um glória para Deus bem forte. Aleluia. Em fervente oração, vem o teu, é o 577, na presença de Deus derramar, mas só pode
destruir. O que estás a pedir quando tudo deixares no altar? Quando estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Agora bem bonito, cantando. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser só então que o Senhor, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, se orar sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus que tua alma se abriu, todo deixando no altar. Vamos erguer as mãos para os céus e vamos pedir. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então que o Senhor tem poder quando todo tem alguém nesta noite afastado do Evangelho, ou alguém que nunca foi crente e quer se reconciliar com o Senhor esta noite. Por favor, levante a sua mão, só para eu saber se tem alguém nesta noite afastado do Evangelho. Me mostrem, por favor, irmão, alguém que nunca foi crente, mas foi passando ou foi convidado por alguém e veio ouvir a palavra de Deus. Alguém? Parece que hoje não chegou ninguém nesta situação ou nessa situação. Quem necessita das orações, irmãos? Irmãos, eu não vou dizer com segurança, mas eu creio que terça-feira nós teremos visita ilustre aqui. Acredito que sim. Terça-feira próxima, não vou dizer porque pode haver acidente e eu não quero passar por faltar com a verdade. Nós não temos precisão disso. Amém? Glória a Deus nas alturas dos céus. Quem necessita das orações? Diga comigo: Jesus, leva-me das tendas de Quedar. Para onde? Eu vou dizer e vocês completam. Senhor, leva-me das tendas de Quedar. Não, vocês completam. Senhor, leva-me das tendas de Quedar. Senhor, leva-me das tendas de Quedar. Senhor, leva-me das tendas de Quedar.